Aqui eu vou te contar 4 usos que eu faço do meu Plaudonote no meu dia a dia. E aí eu prometo que depois desse vídeo, se você comprar o seu Plaudonote, o seu dia vai ficar muito mais inteligente e muito mais produtivo. Olá, meu nome é Yuri e nesse canal a gente se encontra para melhorar cada vez mais a nossa mentalidade. Aqui eu compartilho com você toda a minha jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se você quer aprender também com essa jornada, é só seguir aqui o meu canal. Então, caindo direto no primeiro uso, eu uso ele, obviamente, para registrar as reuniões importantes que eu participo no meu dia a dia. E isso tem sido fundamental, principalmente nas reuniões que não pode ir toda a equipe. Então, é uma forma de eu conseguir manter todo mundo atualizado com aquilo que foi discutido numa reunião que nem todo mundo podia estar. Então, o que eu faço? Eu gravo, obviamente, a reunião com ele, e aí depois eu peço para ele fazer a consolidação daquela reunião. Às vezes eu compartilho direto o documento que ele já faz de resumo. Mas eu preciso confessar que eu não gosto tanto do modelo em que ele faz a consolidação. Até porque ele não gera um repertório sobre a sua vida. Então ele vai fazer sempre uma consolidação daquele áudio que está aqui, né, registrado naquele momento. Então, uma coisa que eu tenho feito muito é jogar essa transcrição da reunião no meu ChatGPT. E aí, no ChatGPT, ele faz ali aquela ata da reunião, e geralmente é essa ata do ChatGPT que eu compartilho com todo mundo. Mas, por que o ChatGPT também me ajuda nisso? Caso essa reunião seja a continuidade de alguma coisa que já tenha sido discutido no passado, e o ChatGPT ele tem essa memória, ele vai ali resgatar tudo aquilo que foi dito, ele inclusive pode me ajudar com pontos importantes para resgatar para a própria equipe. Então, o uso dele integrado com o ChatGPT ajuda muito. O segundo uso que eu faço também é em reuniões, mas é para um tipo de reunião muito específica, que são reuniões de projetos. E por que o uso do Plaudonote é muito fundamental nessas reuniões de projetos? Geralmente, numa reunião de projeto, você vai falar de como aquele projeto está acontecendo, o que aconteceu até ali, né? E quais são os próximos passos. Você vai acordar os próximos passos com as pessoas que estão ali naquela reunião junto com você. O que é fundamental do Plaudonote é que quando ele faz aquela consolidação da reunião, ele consegue, inclusive, determinar quais foram os acordos que ficaram fechados nessa reunião. Então, se você determinou que tal pessoa da equipe vai ter que no próximo encontro trazer uma demanda, ele consegue deixar isso registrado e transformar isso num to-do. E aí isso é muito bom, porque você pode, depois que acaba a reunião, compartilhar tudo aquilo que foi discutido com todo mundo. E aí você consegue estabilizar os acordos e o conhecimento que foi transmitido naquela conversa. Eu também uso nos momentos, inclusive, que eu tenho que demandar algum job, porque eu sou um pouco esquecido. Então, às vezes, eu mesmo fico com dúvida de algum pedido que eu fiz, ou de algum pensamento que eu tracei ali e que eu recomendei para minha equipe. Então ele consegue manter isso registrado e depois eu posso resgatar, posso conversar com o meu ChatGPT e pedir para ele rememorar aquilo que foi discutido naquela reunião. Então ele acaba me lembrando tudo aquilo que eu demandei para a pessoa. Um terceiro uso que eu tenho feito muito e que muita gente vai fazer também é compilar dados de palestras, conferências, relatórios, porque você pode levar para alguma palestra que você que esteja assistindo, né, botar para gravar e depois ele faz ali um consolidado de tudo que foi discutido, ele transforma aquilo em bullet points, consegue sumarizar qual é a parte mais importante daquela reunião. Realmente é uma ferramenta muito poderosa se você quiser carregar para palestras, aulas, conferências. Inclusive, eu tenho usado ele para sedimentar o conhecimento com a minha equipe. Tem palestras, conferências que eu vou e a minha equipe não pode ir. Então eu carrego, gravo aquela conferência, depois eu sumarizo tudo e compartilho com todo mundo. Fica muito mais fácil de você estabilizar um conhecimento com todo mundo que está ali, manter todo mundo atualizado com as grandes informações que importam, né? Inclusive, em relatórios de resultados com clientes, isso é muito legal, porque também, de novo, às vezes toda a equipe não consegue entrar. Então você consegue fazer ali um consolidado daqueles dados que foram transmitidos naquela reunião e depois compartilhar com todo mundo. Nesse tipo de captura também é muito bom compartilhar com o ChatGPT. O ChatGPT consegue memorizar aquilo que você compartilha com ele. Então, se no futuro você quiser tirar alguma dúvida, né, fazer algumas perguntas, ele consegue inclusive resgatar esse passado que está ali registrado na biblioteca dele. Então, é uma boa ferramenta para você manter registrados históricos e dados para depois você questionar e pedir ajuda ali para o seu ChatGPT. Um outro ponto legal é que quando eu faço
essa sumarização de dados de alguma palestra ou algum relatório que eu tenha participado, eu jogo no meu ChatGPT e peço para ele fazer o resumo num formato chamado de brevidade inteligente. É um formato super interessante que eu descobri no livro de mesmo nome, Brevidade Inteligente, o nome do livro. Se vocês quiserem, botem aí nos comentários que eu posso até fazer um vídeo falando desse livro, mas ele é muito legal. E ele propõe ali um formato de consolidação textual que já entrega logo de cara aquilo que é importante para as pessoas. Ele propõe ali que é para você fazer um título cativante, depois você colocar em bullet points o que é mais importante, o que a pessoa vai aprender com aquilo que ela está lendo, e aí depois você dá a possibilidade das pessoas se aprofundarem se elas quiserem, trazendo mais dados, se aprofundando em tudo o que precisa ser aprofundado. É um formato muito legal de produção de texto, eu uso muito com a minha equipe e principalmente eu uso com as lideranças superiores, porque nem todo mundo quer se aprofundar naquilo que foi compartilhado, né? Às vezes um superior ele só precisa dos dados mais importantes. Então, nesse formato da brevidade inteligente, você consegue sumarizar tudo de maneira que seja relevante para todas as pessoas que estão envolvidas com o projeto ou com o cliente. Agora, o quarto uso que eu faço dele é um uso até surpreendente, me surpreendeu demais, porque eu não sabia que ele fosse ser tão poderoso. Eu já tinha escutado falar que ele fazia transcrições em outras línguas, né? Até porque o PloudNote ele não é um gadget brasileiro, né? Ele é um gadget internacional. Então, obviamente, ele ia fazer pelo menos em inglês a transcrição, entender essa língua. Mas ele faz transcrições de mais de 100 línguas, é coisa pra caramba. E aí, eu já usei 2 vezes com um cliente que as reuniões são em inglês. Só que o cliente ele não é de algum país nativo de inglês, ele é um cliente russo. E aí ele fala super embolado, então é muito difícil às vezes de entender o que ele estava querendo dizer na reunião. Eu gravei 2 reuniões com ele com o PloudNote, e o PloudNote entendeu tudo. Inclusive depois, o meu documento de transcrição formulado pelo PloudNote virou o documento de tirar dúvidas de toda a equipe, porque boa parte das pessoas que estavam naquela reunião também não tinha entendido pontos cruciais da conversa. O PloudNote ajudou a gente a resgatar esses pontos cruciais da conversa, ajudou a gente a tirar algumas dúvidas importantes e fundamentais para a gente seguir com o projeto que a gente estava fazendo. E aí, se você for uma pessoa que trabalha com multilínguas, né, o PloudNote ele pode te ajudar pra caramba nesse processo, né? Tanto de transcrever essas reuniões, quanto de interagir depois e trazer ali um trabalho muito mais condizente com aquilo que foi pedido. Então, ele inclusive deixa esse processo, né, de troca com clientes internacionais bem mais otimizado. A última dica que eu vou trazer é só um reforço de uma coisa que eu já fui falando ao longo do vídeo inteiro. Como vocês devem ter percebido, eu uso o meu PloudNote muito integrado com o meu ChatGPT. Então, boa parte das reuniões que eu participo e que eu transcrevo, eu divido com o meu ChatGPT. Tudo isso para transformar ele num secretário. Então, eu consigo manter um registro do meu cotidiano, daquilo que foi discutido, e aí todo dia eu uso o meu ChatGPT como um assistente mesmo. Ele vira ali o meu suporte no meu cotidiano, me lembrando as demandas que eu tenho que entregar no dia a dia, né? Eu faço ali uma conversa para resgatar coisas que foram ditas no passado. E aí, se você se interessar por esse tipo de uso do ChatGPT, se você quiser aqui que eu compartilhe com você a forma como eu transformei o meu ChatGPT em secretária a partir, inclusive, do PloudNote, é só deixar aqui um comentário dizendo que você quer saber um pouco mais sobre isso, que eu faço um vídeo depois contando como é que eu uso o meu ChatGPT mais o meu PloudNote no meu secretário ali do dia a dia. Eu também vou deixar aqui embaixo o link de onde eu comprei o meu. Ele chegou super rápido na minha casa, eu comprei pela Amazon. Todo mundo que me pede é o lugar que eu indico para comprar, então eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira também. E me diz aí se você gostou, me ajuda a entender o que você capturou aqui do conteúdo, então é só comentar aí, me diz aí o que você acha, como é que você pode encaixar o PloudNote no seu dia a dia também. Mas é isso. Beijo!